Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly 8, galera. Então se você é novo já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino. Também se você puder sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Análise aqui da mídia esportiva rasgando. O Flamengo retomar o caminho das boas atuações. E depois a vontade dos atletas, a marcação sob pressão, a intensidade. O próprio Tite falou na entrevista coletiva que ele gostou bastante da intensidade do time. Eu acho até que o placar por 4-0 poderia ter sido mais. No primeiro tempo, por exemplo, o Arrascaeta perdeu um gol. Eu acho que o goleiro fez uma boa defesa, mas na minha opinião o Arrascaeta perdeu um gol, porque finalizou em cima do goleiro. A gente pôde ver o Flamengo com uma vontade muito grande de não apenas vencer, mas também fazer um placar elástico que na fase de grupos é importante por conta do saldo de gols. Para quem não sabe, o Flamengo pode se classificar em primeiro ainda, se conseguir vencer o Milionários dentro do Maracanã por um placar elástico e o Bolívar perder diante do Palestino. Eu acho que o Flamengo fez uma partida impecável. Gostei de ver o Flamengo ontem elogiar demais a atuação do Everton Cebolinha, que na minha opinião foi o melhor em campo, mas o Gerson também jogou muita bola. A Conmebol o elegeu o melhor em campo. Para mim, nenhum problema também, porque ele jogou muita bola. O De La Cruz é chover no molhado. Novamente, uma baita partida que ele fez. Muitos criticam assim, depois que o Flamengo abriu o placar, aos 57 segundos de jogo, o Bolívar ainda teve algumas chances, botou bola na trave. Claro, gente, a gente vive aqui elogiando o time do Bolívar. O time do Bolívar é bem armado, Sim. É bem treinado. Óbvio que se a gente for ver individualmente falando, o Flamengo leva vantagem muito mais do que o Bolívar tem ali à disposição. Só que é um time bem treinado e é normal, e fica o elogio ao time do Bolívar. Mesmo tendo sofrido o gol aos 57 segundos, não mudou o estilo de jogo. Foi para cima e tentou empate a todo custo. O Flamengo soube se defender e aproveitou as oportunidades que teve e fez um importante placar dentro do Maracanã 4-0. Fez aquilo que se espera do Flamengo diante do Bolívar, dentro do Maracanã. Tem que vencer e vencer bem. E, na minha opinião, venceu e convenceu. E eu quero elogiar também a partida do Alan. Na minha opinião, foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. É porque teve tantos destaques que muita gente acaba não ressaltando a atuação dele. Mas o que ele jogou ontem, olha, impressionante. Esse é o Alan que a torcida do Flamengo gostaria de ver com a camisa do Flamengo. Já já a gente vai mostrar toda a situação do Vasco em relação a 777 e também a paralisação do campeonato. Quero saber a opinião do Vini Casagrande. Vamos olhar a classificação desse grupo do Flamengo? A gente viu esse Flamengo vencendo bem contra o Bolívar. O Bolívar que estava invicto na competição, né? Fazia uma boa Libertadores até aqui, inclusive aí, é o líder absoluto com 10 pontos. Você ainda acha, Vene, a gente sabe que o saldo de gols é muito importante no critério de desempate. É o primeiro quesito, inclusive. E você falava muito do saldo de gol do Bolívar e acaba que o Flamengo, num confronto direto, tira essa vantagem do Bolívar, aplicando o mesmo 4 que o Bolívar usava como um grande escudo para se manter na liderança. Você tinha uma fala de que achava impossível o Flamengo assumir a liderança da Libertadores. Você continua achando isso? Olha, eu continuo achando porque eu não vejo o Bolívar perdendo para o Palestino. Lá na altitude. O Palestino, na minha opinião, é o time mais fraco desse grupo aí. É um dos times mais fracos da fase de grupos da Libertadores. Eu não vejo o Bolívar perdendo. Mas caso aconteça, e pode acontecer, aí o Flamengo tem que vencer de goleada o Milionários, que não tem mais nada a fazer. Vai apenas cumprir tabela. O Milionários não tem nenhuma pretensão mais na fase de grupos da Libertadores. Mas o grande problema do Flamengo nessa primeira fase foram os 2 jogos diante do Palestino. Primeiro aqui no Maracanã, quando venceu por apenas 2-0 e teve a oportunidade de fazer um placar mais elástico. Só que foi o estilo Tite de ser, né? Pragmático, fez 2-0, recuou um pouco, sentou em cima do resultado e pronto. E depois ter perdido para o Palestino lá no Chile por 1-0. Esse, para mim, é o grande problema do Flamengo nessa fase de grupo. Por exemplo, você perder na altitude lá para o Bolívar, teoricamente, é um resultado normal. Sobretudo porque o Tite poupou vários titulares na ocasião. Milionários, para mim, foi um resultado péssimo, porque o Flamengo deixou empatar, mesmo tendo a mais, mas beleza, também tem altitude, a gente releva. Agora, os 2 jogos contra o Palestino foi o grande problema do Flamengo nessa fase de grupos da Libertadores. Você acha que depois do jogo e principalmente da exibição do Flamengo ontem dentro do Maracanã, nasce um novo Flamengo na temporada? Olha, é uma boa pergunta essa. Eu acho que agora, querendo ou não, o torcedor ele fica mais otimista. E o próprio Tite também, eu acho que ele entendeu como tem que escalar o Flamengo daqui para frente.
Porque a escalação, e quando eu digo a escalação, é na formação tática dos jogadores, na escolha da função dos jogadores, isso faz total diferença. Por exemplo, eu discordo de quem diz que antes o Flamengo não estava com vontade, não estava correndo. Eu discordo, eu acho que estava correndo errado. Os jogadores em funções erradas estavam correndo errado, consequentemente cansava mais rápido. Agora, dessa maneira, eles correm certo e, consequentemente, rendem mais dentro de campo. Eu acho que a partir de agora o Tite entendeu como ele tem que montar o time dele, a formação tática. O Gerson, por exemplo, não pode sair da ponta direita, vindo para o meio de campo, ele não pode mais atuar como segundo volante. Acho que o Tite achou. Agora, ele ainda tem um objetivo, uma missão à frente do Flamengo. Qual? Fazer o Gabigol voltar a jogar bem. Porque novamente a gente viu o Gabigol entrando no segundo tempo e sem ritmo de jogo, totalmente abaixo dos demais jogadores. Eu acho que agora ele precisa trabalhar, tendo em vista que ele vai ter tempo, né? Porque o Brasileirão foi paralisado aí por 2 rodadas. Falar em paralisação, a CBF anunciou uma paralisação de... Tanto que eu estava falando aqui ontem que o Flamengo tinha obrigação e meu palpite ontem era 3-0. Eu acho que o Flamengo ontem fez o que dele se espera, assim como fez contra o Corinthians. E só para trazer o detalhe para o telespectador, eu tive no Maracanã ontem e eu entrevistei o Gerson antes e depois do jogo. E antes do jogo, o início da resposta dele, ele diz o seguinte: o jogo contra o Corinthians foi importantíssimo para a gente resgatar a confiança. E aí depois do jogo, ele fala mais uma vez da importância daquela vitória contra o Corinthians. Então isso acho que influenciou positivamente o time. E para não me estender muito, eu destaco aqui para mim, três nomes dessa partida: Gerson, Alan e Everton Cebolinha. Para mim, os 3 melhores do time. Não sei se eu conseguiria dizer quem foi melhor, porque os 3 para mim foram muito bem dentro do jogo, cada um nas suas características, mas é um Flamengo que parece que aos poucos, depois especialmente da volta do Cebolinha pelo lado esquerdo e a entrada do Gerson do lado direito, é um time que está começando a pegar uma cancha. Parece que o caminho foi encontrado. Vamos ver quais serão os percalços ao longo de 2024. Estou tentando buscar aqui. Se eu não me engano, o repórter do UOL que fez uma pergunta na coletiva era o Ivan Siqueira. Se eu não me engano... Igor Siqueira. Aliás, a gente às vezes fala aqui de umas perguntas mequetrefes. A pergunta do Igor foi espetacular, Fernandão. Muito boa. Que ele fala o seguinte: dentro das nossas análises loucas, e assim que ele fala, quando perde nada presta, quando ganha tudo presta, o Flamengo está numa sequência boa. O Flamengo encontrou o equilíbrio que o Tite fala sempre, e o Tite fala sobre isso. Eu vou te passar a pergunta do Igor Siqueira. Parabéns, Igor, pela pergunta incrível, tirou onda. O Flamengo encontrou o equilíbrio que precisava entre ataque e defesa? Isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Mengão, a goleada de ontem aí, 4-0, a mídia esportiva aí, brasileira, paulista aí, carioca, rasgou elogios ao Mengão. Mengão aí precisa só apenas de uma vitória aí, em casa novamente, né, na próxima quinta aí, para se classificar para a grande 8ª de finais da Copa Libertadores.